Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aqui ao A Bola Não Para, aqui é o Fred Júnior. Temos aqui o canal A Bola Não Para, que tem um programa de estúdio na Live TV, toda quinta, 8 da noite, também aqui no meu canal no YouTube. E claro, temos lives, boletins de informação, entrevistas, muito falando de Palmeiras aqui no meu canal, até porque eu fui setorista do Palmeiras na Jovem Pan de 2002 até 2017, 15 anos. Agora eu setorista do Palmeiras também no Esporte 9, na Rádio 9 de Julho, lá com Alex Miller, no canal do Alex Miller, no canal no YouTube. Vamos falar do Palmeiras. Eu gosto de pegar esse lado de bastidores, lado da política do clube. E tem um assunto que está agitando o Palmeiras nesse momento, que é exatamente a respeito da definição de chapas, né, principalmente a chapa da situação para a presidência do Palmeiras. Nós ficamos sabendo, né, a Leila Pereira já é candidata à reeleição desde o ano passado, ela não escondeu de ninguém, né, que ela é candidata à reeleição, e semana passada nós soubemos aí que o Palmeiras, né, definiu a oposição, o Savério Orlandi. Então, os nomes já definidos para a disputa da presidência. Porém, tem as chapas de vices, né? Da situação, e é esse o assunto que eu quero falar com vocês, oficialmente ainda não é confirmado, mas um comentário muito forte da definição da chapa da situação, que teria aí como primeiro vice um nome que surpreendeu a muitos, que é do Everaldo Coelho da Silva, que é do marketing no Palmeiras. Ele que seria o primeiro vice. E o Buozzi, Paulo Buozzi, ligado ao departamento de futebol, que tinha sido o primeiro vice na gestão Gagliotti. Primeiro vice agora nessa gestão, Leila Pereira, dessa vez seria o segundo vice. Aí falta definir as posições de terceiro e quarto. A Maria Tereza, que é ligada ao Patins, seria aí uma das candidatas, né? Também a vice-presidente, e o Nobu, né, que é do COF, ligado ao COF, ligado a Vladimir Pescarmona, né, do União Verde e Branco. Então ele seria Nobuyuki Yokoyama, ele seria o quarto ou terceiro vice, né? E até pela sua forma de lidar no COF, a Leila acha que é um cara importante tê-lo também como vice-presidente. Esses seriam os nomes. Mas o que causou surpresa a muitos nos bastidores foi o de marketing ser o primeiro vice. Aí começa essa discussão, mas por que isso aconteceu e o Buozzi é o segundo? Porque pela simbologia, se a gente pensar pela simbologia, pela sucessão, quem seria o próximo? É aquele que está em primeiro na fila, né? E aí seria, claro, que a gente sabe que o Buozzi foi primeiro vice do Gagliotti, primeiro vice da Leila Pereira nessa primeira gestão. Naturalmente ele seria o postulante ao cargo de presidente pós esta eleição que vai acontecer e que deve confirmar a Leila Pereira como reeleita. Então, muita gente falou, poxa, mas será que ela lá no final pode apoiar o Everaldo e não o Buozzi? Aliás, também me disseram que o Maurício Gagliotti tem interesse em voltar a ser presidente do Palmeiras. E aí poderia entrar em atrito com o Buozzi, que se sente hoje nos bastidores do clube, ele ser o próximo da fila. E o Maurício Gagliotti é um elemento muito importante hoje da gestão Leila Pereira, porque ele que faz esse meio campo político. Ele e Buozzi, é claro, Buozzi também participa desse meio campo político. Mas estas tratativas políticas do clube não são feitas pela Leila Pereira. São feitos pelo Maurício Gagliotti e também pelo Buozzi, né? Os dois têm aí participado e são importantes na gestão, exatamente nesta condução política. Então aí existiu alguns que não gostaram do nome do Everaldo por não ter nenhuma experiência política, né? Ele tem condições estatutárias, mas não tem nenhuma experiência. Agora no departamento de marketing do Palmeiras, que é tão criticado aí por muitos, né? Não só da oposição, mas também como da situação. E um outro detalhe que foi começado a ser questionado também. Será que Paulo Buozzi teria condições legais, de acordo ao Estatuto do Palmeiras, de ser candidato a vice-presidente? Existia e existe essa dúvida aí. Muitos vieram e conversaram comigo sobre esse tema que está sendo comentado nos bastidores. Paulo Buozzi teria condições estatutárias de ser candidato a vice de novo? E aí eu vi muita coisa, né? Eu vi muitas pessoas, né? Porque de acordo eu fui apurar no Estatuto do Palmeiras, não tem nada específico. Olha, porque assim, o que se diz no Estatuto em relação a candidatos?
que você não pode, pela terceira vez seguida, se candidatar ao mesmo cargo. Então, por exemplo, Leila Pereira, quando for reeleita agora, se confirmando a sua reeleição, ela não pode tentar uma terceira. Ela não tem condições de fazer isso. Houve uma mudança. O Estatuto do Palmeiras foi alterado na gestão do Paulo Nobre. Antigamente, o conselheiro podia votar no presidente e votar nos vices, não necessariamente da situação. Podia ser um vice da oposição. Podia ter aí sendo formado situação e oposição. O presidente ser da situação e algum vice da oposição, né? Ou ganha o candidato da oposição e os vices são da situação. Isso poderia acontecer. Houve uma mudança, entre outras mudanças de estatuto, e uma dessas aí é que tinha que ser, você vota na chapa formada. Então, vota na chapa formada pela situação, chapa formada pela oposição. E também com a mudança do estatuto, né, para 3 anos do cargo de presidente, foi colocado, foi mantido isso, que a pessoa não pode por 3 vezes ser candidata no mesmo cargo. Como eu disse, Paulo Buozzi foi primeiro vice da gestão Gagliotti, a última, primeiro vice da gestão de Leila Pereira. Ele iria para uma terceira, então muitos falam, será que no estatuto não aparece? Será que ele tem condições estatutárias? E aí já tem uma outra resposta que eu vi da maioria, né? Apesar dessa dúvida que apareceu, eu vi da maioria. Olha, na verdade, ele não pode ser primeiro vice pela terceira vez. Então ele vai para a segunda vice. Então por isso, o Everaldo está sendo primeiro, mas o nome do Everaldo estranha-se, né? Poderia ser um cara mais experiente, mas ela está escolhendo o nome do Everaldo, ela confia muito no Everaldo, do marketing do Palmeiras. Então, o primeiro vice seria aí o Everaldo, e o segundo, o Buozzi. Aí o Buozzi sendo o segundo, não tem nenhum problema, porque ele, nas outras, ele era o primeiro vice e não é o segundo vice agora. Mas no estatuto não aparece nada, que você só pode ser aí 2 vezes para primeiro vice, se você for para segundo, esse dispositivo não tem. Mas o entendimento é que não pode para primeiro vice. O cargo é diferente, mesmo sendo vice, não é o primeiro, seria o segundo, ou terceiro, ou quarto, ele poderia ser. Mas essa discussão só está caindo nesse momento exatamente porque, só está surgindo nesse momento exatamente por causa disso, né? O nome do Everaldo surpreendeu para ser colocado como primeiro vice, e o Buozzi, que é o que todo mundo sabe, que quer ser aí, depois daqui a 3 anos, ser candidato à presidência, ele como segundo vice. Então ficou essa dúvida, será que ele tem condições ou não de estar nessa chapa? É óbvio que ninguém, a gente percebe até na oposição, ninguém vai, acho que, dificultar ou se opor nesse momento. Se tivesse eu acho que se tivesse uma competição mais parelha entre situação e oposição neste momento, até poderia se colocar em dúvida aí a condição, se estaria legal ou não o Paulo Buozzi. O estatuto não difere do primeiro, segundo, terceiro e quarto vice, mas há um entendimento de muita gente e de pessoas ligadas ao direito, inclusive no Palmeiras, de que ele não poderia ser primeiro vice, mas pode ser segundo, pode ser terceiro, pode ser quarto vice. Mas essa discussão está acontecendo exatamente porque o primeiro é Everaldo e fica a simbologia aí. Será que a Leila está mudando de ideia? E ela vai querer fazer o seu sucessor e não seria o Buozzi e seria o Everaldo? Isso está sendo falado de situação em oposição. Os dois lados estão comentando sobre isso. Então por isso eu fui me informar e inteirar e explicar para você por que eu tenho falado que o Buozzi é o segundo vice e não o primeiro, sendo que ele é o primeiro hoje. Né? Foi rebaixado ali no sentido do cargo. Então é isso, gente. Porque no entendimento em relação ao estatuto, que não tem nada específico sobre ser candidato de forma sequencial para vice, não há isso no estatuto explicitamente escrito, mas é um entendimento que não há problema ser candidato a vice, desde que não seja da função que ele já foi por 2 vezes, que é o primeiro vice. Se quisessem buscar, né, o famoso pelo em ovo, ou querer dificultar, mas aqui não está escrito isso, hein, aí, e agora? Poderiam fazer, mas a gente sente que isso não vai acontecer. Mas que está agitada esse nome do Everaldo foi surpreendente para todos em situação e oposição. Em relação ao Savério Orlandi, esse nome não percebi nenhuma rejeição, assim, no sentido de, vai ser o Savério, eu vejo que a oposição tende a se movimentar, né, estar presente no clube, vai começar também a frequentar mais os jogos, né, no sentido de conversas.
a intenção que eu percebo hoje, claro, eles vão sempre com discurso, é óbvio, vão sempre falar de possibilidade de vitória. Aquilo que eu venho falando faz tempo. Leila Pereira hoje dormindo será reeleita presidente do Palmeiras. Mas eles vão, claro, com o discurso, não vão para o discurso de derrota, é óbvio, uma campanha. Mas o que eu vejo e percebo nos bastidores é que se for uma condição de Leila sendo reeleita com 60% dos votos e a oposição com 40%, como foi com o Genaro Marino lá atrás, quando foi o Gagliotti, o reeleito, a oposição vai estar satisfeita. A oposição quer para a Assembleia Geral de Sócios, perdão, para o filtro do Conselho, eles querem largar entre 90 a 100 votos. Tem os mais otimistas querendo dar 110. Na verdade, a média é entre 90 a 100 votos para passarem pelo filtro do Conselho e irem para a Assembleia Geral de Sócios tentando chegar a 40%. A situação de hoje, do cenário Gagliotti, Genaro com Leila e Savério, era mais propício o Genaro chegar a 40% do que hoje o Savério. Mas eles vão tentar, eles vão lutar falando no discurso de vitória, mas simbolicamente, não vindo a vitória, e que não deve realmente acontecer, simbolicamente era importante chegar a 40%. E aonde mais a oposição quer aumentar o seu número para tentar ter discussões e não ficar só todo mundo concordando, aceitando e não discutir assuntos importantes do Palmeiras. É no Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF. O Conselho Deliberativo, novos conselheiros serão eleitos em fevereiro. Aí vai ser eleito também o presidente do COF. O Alcir aí parece que vai ser um candidato da reeleição apoiado pela Leila. Poderemos ter um candidato da oposição. Me disseram que pode ser o Carlos Faedo. E em março haverá a eleição do COF. São 15 membros, né, formados. Hoje a formação é 13 ligados à situação e só 2 da oposição. Então não tem discussão, porque vai para votação, os caras não conseguem discutir, não tem jeito. Tem um posicionamento ou outro, Roberto Silva foi o que se posicionou da oposição e sofreu retaliação e sofreu até, nós trouxemos aqui a ata, né, como que aconteceu a reunião do COF, onde Leila Pereira acabou se excedendo no posicionamento e falando do Roberto Silva questões pessoais da família, da sua empresa e da sua filha. Né? Ficou algo muito chato, todo mundo reconhece isso no clube, que foi um erro estratégico, a forma como ele abordou o caso do Roberto Silva, mas ele estava questionando e recebeu isso como resposta. Então, não há discussão e você fica marcado. Então, a intenção da oposição é aumentar de 4 a 5 membros do COF. Ah, Frei, mas mesmo assim, se são 15 e que façam de forma otimista 5, 10 estão com a situação. Mas aí nós temos um outro componente em relação ao COF. Os ex-presidentes podem participar. Podem, pelo estatuto, estarem presentes na reunião, participarem e votarem as discussões dos assuntos importantes do COF. E, ultimamente, os ex-presidentes não têm ido. Então, poderia-se ter uma mobilização para que o ex-presidente Mustafa comparecesse, Tirone comparecesse, Fachina comparecesse, né, entre outros nomes aí. Tem Della Mônica, Beluso, que tem condições aí, que são presidentes vivos aí, ex-presidentes vivos aí da política do Palmeiras, né? Até tem uma curiosidade, um parênteses, tem uma discussão se o Paulo Nobre teria condições. Porque como ele é um ex-presidente, ele renunciou ao conselho, ele não é mais conselheiro, ele é só sócio do clube. Mas há uma discussão muito grande também nisso aí, se o Paulo Nobre teria condições de comparecer às reuniões do COF. Ele não iria para as reuniões, mas existe essa discussão. Ele pode ou não pode? Para alguns, também ligados ao direito, acredito que ele tem sim condições estatutárias, porque ele é um ex-presidente. Porque a formação do COF são 15 membros efetivos e mais os ex-presidentes. Então, ele poderia. Outros falam, não, ele renunciou a tudo, ele não pode. Então, mas como ele é sócio do Palmeiras, então fica esse senão. Mas aí, por exemplo, se comparece Mustafa, Tirone, Fachina, são mais 3. Se tem 5, vão para 8. Fica 10-8, uma discussão pode não ficar 10-8, pode ficar um 9-9, né? Então, esse é o pensamento. Aumentar o número de cofistas da oposição. Está tudo já sendo articulado agora, nomes já estão sendo falados
pensando tanto no Conselho Deliberativo para fevereiro, como também no COF em março. E aí a mexida maior nesse momento é da oposição para tentar equilibrar as forças, pelo menos no COF, no Conselho Deliberativo. Isso não vai ser possível, né? Até pela formação como é hoje, né? A gestão, né, da Leila, que tem mais de 100 conselheiros, diretores ou assessores especiais, né? Então, muitos não querem perder, né, aquela oportunidade de falar que é um assessor, que é um diretor, de frequentar camarotes, de estar nos convites da situação, participando efetivamente. Então é isso, gente. A política está girando, está tudo se montando. E da chapa da oposição, o Genaro seria um sonho para fazer dupla Savelli e Genaro, isso não deve acontecer. Luciana Santilli é um nome muito bem cotado, né? Segundo eles falam, né, o pessoal da oposição diz que é um quadro que conhece muito bem o clube. O Faedo disse, tem, pelo menos a informação que eu tive, uma pretensão de tentar a presidência do Conselho Deliberativo. Então, não preferia ser vice sem tentar essa presidência do Conselho Deliberativo. Outros nomes, o Pastore, pelo jeito, não quer, né? Gioconda é uma possibilidade, Moncal já foi falado, Zé Aparecido também, Guilherme Romero, um dos nomes falados, né? Roberto Silva também. Então, esses são os nomes mais comentados. E o que a gente sente da oposição é postergar mesmo essa definição, aí sim para vice lá perto de setembro, quando for o registro das chapas para a presidência do Palmeiras. Então essa movimentação política, tanto situação como oposição se mexendo aí, e esses bastidores para você entender o que acontece. Enquanto o Palmeiras está em campo, está jogando, está aí fazendo seus resultados no Brasileiro, daqui a pouco tem volta de Libertadores, Copa do Brasil, a política está fervendo, os bastidores com essa possibilidade aí de movimentação da oposição, chapa formada pela situação, então é isso. É isso que está sendo discutido nesse momento. E você soube aqui, em primeira mão, você não vê em outro lugar essa discussão política do Palmeiras, esses bastidores do clube, vocês não veem em outro lugar, vocês encontram aqui também. Tem informação sobre contratações, sobre chegada de jogadores, sobre o dia a dia do Palmeiras? Aqui também tem, mas tenha certeza que aqui você conhece os bastidores do clube do Palmeiras, que cada vez mais tem sua importância, sua relevância, para você entender como funciona também a política do clube. Então, se inscreva, dê seu like, participa aí, manda sua mensagem, é legal a sua participação, vou ficar feliz. E se você puder e quiser, seja membro do canal do Fred Júnior, vou ficar muito feliz você sendo membro do canal, tá bom? Seja bem-vindo. Valeu, um abraço a todos, até a próxima.